Estamos de volta com o professor Narbal Filete aqui, discutindo a questão do assédio moral e assédio sexual nas relações de trabalho. Na condição de juiz trabalhista também, professor, gostaria que o senhor descrevesse, mesmo que superficialmente, rapidamente aqui para nós, os telespectadores, as situações já analisadas pelo senhor, que seja do seu conhecimento, no seu dia a dia, ou pelas próprias julgados dos tribunais. O que o senhor tem visto, vamos dizer assim, no dia a dia? Olha, professor Lester, hoje eu não fiz essa pesquisa, mas eu posso assim, de forma tranquila, afirmar que em 50% das ações trabalhistas há o pedido de dano moral. Certo. Por um motivo ou por outro. Um pedido de dano moral por uma ofensa, que é o dano moral simples, né? O pedido de assédio moral, um pedido de dano moral por causa do assédio e um pedido de dano moral por causa do assédio sexual. Mas, tranquilamente, são 50% das ações. Algumas delas são procedentes, outras não. O que é importante dizer aqui nesse aspecto é o seguinte, se fala muito em fábrica de danos morais. Indústria, fábrica de danos morais, ou qualquer coisa que o valha. Eu não creio muito nessa. Eu acho que o sujeito, eu penso que o cidadão tem o direito de pedir e o juiz tem o dever de deferir e o dever de indeferir, quando for o caso de deferir e o caso de indeferir. Agora, a gente tem visto o seguinte, o sujeito lá no ambiente de trabalho faz uma brincadeira qualquer que seja com o sujeito, ou o chefe faz uma brincadeira, como esses dias teve uma muito engraçada a instrução do processo, porque o sujeito dizia que estava se sentindo assediado moralmente e então pediu os danos morais porque o chefe o chamou de égua do Alonso. Uhum. Essa é uma história aqui da região, uma expressão que a égua do Alonso só tem arranque. Então o sujeito só tinha arrancado. Ele só cumpria as metas nos primeiros 15 dias iniciais do mês e depois ele dava aquela estagnada. Mas ele tinha os problemas dele lá. Parecido com aquela vassoura nova, né? Que varre bem depois. Exatamente. Depois de velha fica toda torta e ela não varre mais, né? Mas não são todas as situações que nos levam ao dano moral, ao assédio moral e tampouco ao assédio sexual. Claro. Né? Talvez nos Estados Unidos, agora tratando de assédio sexual, uma cantada, vamos dizer assim, né? O brasileiro é mais explícito, é latino, sangue quente. Então, aqui, uma cantada é diferente da sociedade norte-americana, com seus padrões anglo-saxões, né? Rígidos. Né? Então, aqui talvez não fosse uma cantada tranquila dessa, num ambiente de trabalho, convidar para sair, para tomar um chopp, coisa parecida. Perpassa por uma questão cultural também, né, professor? Exatamente. A gente não pode... Nosso ambiente mais aberto, o brasileiro mais descontraído. Mais descontraído. A gente não pode, principalmente o julgador, não pode jamais ir contra a situação da sociedade, contra os costumes da sociedade, porque senão ele está sendo mais realista que o rei. Ele está impondo nos seus julgamentos aquilo que ele entende que é certo e aí nós teríamos uma ditadura dos juízes. Eu sou juiz e eu diria, eu não gostaria dessa ditadura. Correto, concordo. Né? Acho que o direito tem esse dever de acompanhar, ser dinâmico, né? Acompanhar a sociedade e entender a sociedade, principalmente na função de um magistrado. Professor, e quais as consequências do assédio moral no trabalho, para o trabalhador assediado e para a empresa, né? Ou o representante da empresa? Que consequências isso gera no direito? Professor Lester, muita gente acha que não há consequências para a empresa a não ser um processo trabalhista em que a pessoa que se sentiu assediada, que se sentiu agredida, vamos dizer assim, proponha e peça a indenização por danos morais. Isso vai muito além. Os efeitos disso, as consequências desse assédio, tanto o assédio sexual, assédio moral, o próprio dano moral simples dentro de uma empresa é catastrófico muitas vezes. Por quê? Veja bem, em relação ao trabalhador, é a destruição da vida dele, claro. Psíquica, e daí pode chegar a um problema físico. Para a empresa, o que acontece? Um sujeito que é assediado, ele vai ficar doente. Então a própria empresa vai ter um problema o quê? De produção, vai ter um problema de falta dessa pessoa ao trabalho, vai começar a faltar, vai perder dinheiro com treinamento,
dessa pessoa. Então eu estou analisando aqui só a questão econômica. Os demais colegas também vão se sentir ameaçados? Os demais colegas vão dizer, por que ele fez 50 e eu tenho que fazer 150? É porque ele está sendo assediado. Correto? Então tem uma baixa produção. Então isso tem um problema econômico para a empresa. E imagine mais, isso para ficar só no campo econômico, já que nós somos um país capitalista, eu vou tratar do campo econômico. Mas e o Estado? Quais as consequências para o Estado? As consequências para o Estado são as seguintes. Quando o sujeito falta e eventualmente ele passa de 15 dias, porque nos primeiros 15 dias de afastamento é a empresa que paga o salário, mas se ele tiver um problema sério psicológico, ele tem que ficar encostado pelo INSS, né? Ficar parado, para de trabalhar. Quem é que vai arcar com esse salário, com os direitos trabalhistas desse empregado? Somos todos nós, é a sociedade, é o Instituto Nacional de Seguro Social e, portanto, somos nós. Então, veja que as consequências de um assédio, de um sexual, moral, porque o assédio sexual também pode levar ao assédio moral, né? São a configuração de vários fatos que vão se diferindo no tempo, ou seja, vão caminhando no tempo, pode chegar, né? Então, os problemas são para o trabalhador, muito mais para o trabalhador do que para a empresa e para o Estado, mas os problemas são para o trabalhador, os problemas são para a empresa e os problemas são para o Estado. Quer dizer que o bom administrador ele tem que pensar, mesmo pensando racionalmente, ele vai estar perdendo dinheiro se ele permitir esse tipo de atitude dentro da relação de trabalho, né, professor? Exatamente. É questão objetiva mesmo, né? É o raciocínio, como eu costumo dizer, raciocínio do dinheiro. Eu sou empresário e eu quero o quê? Maior eficiência, maior produtividade na minha empresa para poder competir lá fora, porque senão... A gente sabe como é o mercado. Não é verdade? É verdade. E se eu começo a deixar, porque também tem uma outra coisa, professor Lester, esse assédio pode acontecer de empregados na mesma linha, ou seja, o assédio horizontal. Né? O empregador tem que fazer o quê? O empregador pode dizer, mas eu não sabia, mas o empregador tem que tomar todas as atitudes possíveis para que não aconteça isso. Para que mantenha um ambiente de trabalho rígido, um ambiente de trabalho saudável, para que todos possam trabalhar. Quando ele sentir que há esse assédio e que alguns fazem certas brincadeiras, colocam alguma situação, tem que cortar ali. Professor, para nós finalizarmos aí uma última pergunta, e eu gostaria que o senhor fosse bastante breve em razão do nosso tempo. Que situações o juiz trabalhista, que critérios, o juiz trabalhista deve ponderar para condenar uma empresa, um assediador, enfim, a uma indenização por danos morais? O que, rapidamente, o senhor pudesse pontuar para nós, o juiz deve ponderar? Certo. Eu sempre digo lá nas minhas aulas, quando os alunos perguntam, o seguinte, professor, como é que faz isso? Eu digo, o juiz com uma carga de subjetividade, muito bonito isso, né? Ele diz assim, mas de qualquer forma é subjetivo, então o juiz dá a indenização que ele quer. Não é bem assim, o juiz tem alguns critérios, né? Alguém vai ter que fazer o trabalho sujo, não é verdade? O trabalho sujo não é um trabalho sujo, mas ele é um trabalho difícil. É um trabalho muito difícil. Imagina, professor Lester, o que é dizer quanto vale a mão do empregado que teve essa mão amputada no trabalho e tem um dano estético, né, que também cai na área do dano moral. Mas a gente sempre leva em conta o seguinte, a extensão desse dano, a análise é subjetiva, infelizmente é subjetiva. A análise desse dano, e aí, por uma questão de pedagogia para a empresa, tem que ver qual é o porte econômico dessa empresa, o porte econômico do empregado, né, quais as situações familiares eventuais que foram afetadas nesse trabalhador, e aí o juiz arbitra uma indenização que não pode ser tão grande que vá levar à bancarrota da empresa e nem tão pequeno, não tão irrisório que vai permitir a empresa repetir esse ato depois, né? Vá repetir esse ato, porque ela pode dizer assim, isso aqui foi R$1.000, então eu vou fazer 100 vezes, compensa fazer. Perfeito, professor. Professor, agradeço mais uma vez aqui a presença do professor e juiz trabalhista Narbal Antônio Filete, que nos possibilitou discutir essa questão tão importante que traz implicações seríssimas para todos nós, nas nossas relações de trabalho. Meu muito obrigado, professor, volte sempre. E terminamos aqui o nosso programa Direito na TV, mas na semana que vem, no mesmo horário, estaremos de volta com outros temas jurídicos de interesse de todos. O programa também é reprisado todos os sábados às 10 horas e aos domingos às 14 horas. Mande as suas críticas e sugestões para um e-mail da produção. Um forte abraço, meu muito obrigado pela sua audiência e até logo.